Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos de volta, como sempre, com aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama, né? Hoje cheio de notícias, especulações, né? Entrevista do Pedrinho, né? Informações sobre o novo, né, material esportivo, né? Que o Vasco está fechando aí uma parceria com a Nike, né? Contratação de um novo fisioterapeuta. Nós vamos falar disso tudo aí, né? Várias especulações. Vou começar falando sobre uma notícia que nós demos aqui ontem, no vídeo de ontem. Tá? Talvez eu tenha sido o primeiro a falar qual é o valor que o técnico Renato Gaúcho está pedindo para fechar com o Vasco. Todo mundo já havia falado aí, né, que o Vasco tinha interesse no Renato Gaúcho. Eu coloquei um vídeo aí, a questão de 3, 4 dias atrás, dizendo que o Renato Gaúcho era o alvo do Vasco para ser técnico. Mas ninguém ainda tinha falado do valor. E ontem eu coloquei no vídeo que Renato está pedindo 1,5 milhão de reais para fechar com o Vasco. E hoje vários canais, né, acabaram também, né, falando desse valor aí. O fato é que o contato foi feito, o Vasco fez uma contraproposta para o Renato, né, não chegou no valor de 1,5 milhão, mas chegou num valor aí que o Vasco acredita que possa honrar, girando em torno aí de 1 milhão, 1,2 milhão e aguarda um posicionamento do técnico aí até a próxima semana. A ideia do Vasco é fechar, né, com um novo treinador antes do Natal. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos aguardar. Por enquanto, Renato Gaúcho é realmente o alvo do Vasco. Saiu uma notícia hoje aqui que eu acho bastante curiosa, né? Porque agora virou o alvo, né, das notícias aí de especulações em primeira mão. Vou botar na tela aqui a questão do Léo Pelé, né? O Léo Pelé agora virou o alvo das trocas, das especulações. E saiu uma notícia aí, acho que é no GE que saiu, deixa eu ver a fonte aqui, mas foi o GE sim, né? Fonte do GE, que disse que o Vasco negocia com o Atlético Paranaense a troca do Coelho por Léo Pelé. Mas a dívida por Hugo Moura atrapalha. Porra, agora eu fico pensando, até o GE tá jogando fake news, cara, aí tá difícil. Porra, eu vou dizer pelo seguinte, ontem disseram que o Vasco estava negociando uma troca entre o José Wellison do Fortaleza pelo Léo. Né? Eu até disse que, porra, o José Wellison pelo Léo fica com o Léo, que é a mesma merda. Né? Agora me colocam essa aí, que o Vasco está negociando uma troca do Coelho pelo Léo Pelé. Vocês acham mesmo? Fala sério. Que o Atlético Paranaense vai trocar o Coelho, que é o melhor jogador do plantel deles, pelo Léo Pelé? Ok que o Atlético queira negociar o Coelho, como está querendo negociar o Canóbio, como parece que já negociou o Mastriani, né? A zaga toda do Atlético Paranaense vai ser desfeita porque foi a principal crítica da torcida, onde tinha lá o tal do Kaique, que já andou especulado no Vasco aí, Thiago Heleno, que a torcida do Atlético não quer nem ver pintado de ouro. Agora, daí trazer o Léo Pelé em troca do Coelho é um pouco demais. O Coelho, para mim, é o melhor jogador do Atlético Paranaense. Traria o Coelho? Com certeza. Agora, eles estão pedindo pelo Canóbio 10 milhões de dólares. Tá? O Internacional se interessou pelo Canóbio. Fez uma proposta de 8 milhões de dólares. O Atlético pediu 10. Quanto vocês acham que eles vão pedir pelo Coelho? E aí diz ali, não, porque a dívida do Hugo Moura atrapalha. Gente, a dívida do Hugo Moura, é na casa de R$ 1 milhão, gente. Você acha que por conta de uma negociação dessa, R$ 1 milhão vai atrapalhar? Não é o caso. O caso é que isso não tem cabimento. Se trocar o Coelho pelo Léo Pelé, cara, eu duvido que isso seja verdade, tá? Pouquíssimo ou zero possibilidade de ser verdade. Vamos para a próxima, né?
Uma outra questão, gente, é que noticiaram aí em vários canais também a troca do material esportivo do Vasco da Gama. Né? São coisas que beiram o absurdo no Vasco. Nós temos a Capa, né, que hoje é o fornecedor de material esportivo do Vasco, que, segundo informações, paga R$600 mil ano. R$600 mil ano para um clube como o Vasco da Gama. Isso é valor de clube de segunda divisão. É valor para pagar para o CRB, para o Avaí, com todo respeito aí, né? Para o Ceará. O Ceará até subiu agora, né? Porra. Quem fechou esse contrato com a Capa devia estar preso. É um marginal. Como é que você vai aceitar um contrato com uma empresa de material esportivo por R$600 mil? E a notícia que sai agora é que a Nike vai pagar 26 milhões ao ano. Porra. Gente, olha a diferença. Tem algo muito errado aí nesse contrato da Capa. Era outra coisa que, se não está sendo investigado, deveria, porque isso aí, cara, não me cheira bem. Então parece que a partir do meio do ano que vem, a Nike passa a ser a fornecedora oficial do material esportivo do Vasco. Provavelmente aí vai sair mais informações falando sobre essa questão, né? Mais uma notícia aqui, agora também sobre contratação, mas não de jogador, e sim de um novo fisioterapeuta, né? Tá aqui na Net Vasco, deixa eu colocar aqui. Trata-se de Fred Manhães, ex-Palmeiras, para coordenar o setor de fisioterapia, né? O Fred Manhães é um excelente profissional de altíssimo gabarito, tá? Se realmente isso se concretizar, o Vasco vai ganhar muito nessa questão da fisioterapia, né? É um profissional que estava no Palmeiras, como diz a matéria aqui, mas já teve passagem também lá pela Mulambada, né? Com grandes trabalhos, né? É um cara que vem para somar e muito. Eu acredito que seja uma baita de uma contratação para o staff do Vasco, né? Fred Manhães é esse rapaz aqui, tem a foto dele aqui, ó, com as taças aqui que o Palmeiras conquistou recentemente. Então, cara, é um golaço isso aí, tá, gente? É um profissional volto a dizer, de alto nível, tá? De alta performance. Bom, eu falei nos vídeos anteriores que eu sempre vou trazer aqui, né, especulações de jogadores que surgem, né, durante o dia, né? Então, anteontem eu trouxe 3, ontem eu trouxe uma, e hoje eu vou trazer mais 2 aqui para a gente analisar, né? Cara, eu sinceramente trato isso tudo por enquanto como fake news, tá? Mas vou trazer. Vocês conhecem esse jogador aí? Já deu para ver que ele é do Cuiabá, né? Pois é, esse aí é o Denilson. É um cabeça de área, o segundo volante, né? Jogador. E aí eu vou quebrar um pouquinho aqui vocês. É um jogador que eu acho muito interessante. Tá? Já foi especulado no Vasco em outras janelas, tá? Eu acho um jogador bastante útil caso venha para o Vasco, tá? Vamos colocar aqui, né, a ficha dele aqui no Transfer Market para a gente poder dar uma olhada nesse jogador com mais calma, tá? Então vamos lá. Temos aqui o Denilson, né? Deixa eu puxar para cima aqui. É um jogador, é um garoto, jogador novo ainda, de 23 anos, 1,80 m, posição ali, meio campo central, pé direito, né? Joga de primeiro volante, segundo volante. A avaliação dele, 1,8 milhões de euros, tá? É o valor do Denilson atualmente, né? Jogador que surgiu lá em Minas Gerais, né? No Itaipirense, depois foi para o Atlético Mineiro Sub-20, né? Voltou para o Itaipirense, jogou no Bangu, né? Bangu aí passou, né? Ficou entre Itaipirense e Bangu, né? Até chegar ao Cuiabá, né? Não teve passagens por times grandes,
né? Mas eu gosto do jogador. Acho um jogador promissor, né? Um jogador alto para a posição até. Então, cara, eu acho que se o Vasco fosse atrás, né, e conseguisse negociar por um bom valor, seria útil. O problema é que o Cuiabá está achando que os jogadores deles que foram rebaixados são jogadores da Premier League, né? Acabaram de pedir um caminhão de dinheiro aí pelo Pita. Então, eu não sei quanto que eles vão pedir pelo Denilson, né? Provavelmente não vai ser barato, né, gente? Então tem que negociar muito bem isso aí, né? Um outro jogador que eu quero colocar na tela aqui, que também, esse não saiu como especulação, mas ele vem cavando, né, uma ida para o time do Vasco, já não é de hoje, tá? Trata-se do rapaz aí do Bolazier, né? O francês que jogou no Criciúma, né? Aquele que fez aquela dancinha lá em São Januário, quando nós perdemos de 4 para o Criciúma, né? Ele vem cravando aí uma entrada no time do Vasco, vem sempre elogiando o Vasco, né? Ou seja, falando da torcida do Vasco, que o Vasco é um clube gigante. Ele não vai ficar no Criciúma, né? Criciúma é rebaixado, né? Eu não sei o salário do Bolazier, né? O fato é que, vamos pegar o transfer market dele aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Ele fez uma postagem de despedida, né, aí para, né, a torcida do Criciúma, e na postagem de despedida, onde ele elogia o futebol brasileiro, que gostou muito de jogar no Criciúma, né, que conheceu as outras torcidas, e elogiou a torcida do Vasco na postagem dele de despedida com o Criciúma. Ele tá cavando uma vida para cá. Só que é um jogador já de 35 anos, tá? 1,85 m, né? Ali diz a posição de ponta esquerda, mas ele joga de centroavante também, né? Agora, eu não acredito, né? A avaliação dele aqui, ó, valor de mercado, 250 mil euros, tá? O Balacier, né? Ele já passou por times importantes, como o Everton, né? Como o Sporting, né? Já jogou também no Aston Villa, né? Tem uma carreira grande, até porque já é um jogador de 35 anos. Mas eu não acredito, né, que o Vasco faça qualquer tipo de contato sobre, em relação ao Bolasie, até por conta da idade. Né? Nós já temos um atacante de 36 anos, que é o Verratti. Né? A gente já tem no elenco jogadores acima de 30 anos, caso do Coutinho, caso do Payet, caso do Maicon. Né? Então, eu acho que não cabe mais. A gente tem que começar realmente a manter aí jogadores mais novos, né? Porque os campeonatos são longos, né? A gente tem 4 competições, né? E esse ano aí, as competições com um calendário muito apertado por conta do Super Mundial, né? Eu coloquei uma notícia hoje também lá no Twitter do Corujão, para quem nos acompanha lá, né? Mais cedo eu coloquei essa notícia aqui que eu vou também trazer aqui na tela para vocês, que diz respeito ao nosso goleiro Léo Jardim, né? A informação que eu recebi, né, e já é uma informação que já vem chegando há algum tempo aí, é que realmente o Léo Jardim vai receber uma proposta grande para deixar o Vasco, vinda da Europa, provavelmente de um clube da Itália, né? O Vasco está praticamente com a renovação do Léo Jardim acertada, e isso faz com que vá aumentar a multa de rescisão dele, né? Mas o Vasco, se vier uma boa proposta, o Vasco não vai se opor a vender o Léo Jardim. Léo Jardim ainda é um goleiro novo, né? Tem pelo menos ainda mais 10 anos de carreira aí pela frente. Sabe que, se quiser uma chance na seleção, vai ter que estar jogando na Europa. Tem mercado na Europa, né? Eu falei até, não me lembro se foi em lives ou em vídeos, né? Que uma das propostas que chegariam da Itália provavelmente seria do Atalanta, né? Mas eu acredito que chegue mais de uma. Então, o Vasco está observando com bastante cuidado essa movimentação, porque o Léo Jardim é um dos nossos principais jogadores hoje, né? A gente não tem no elenco um substituto à altura, o goleiro que ele está sendo devolvido para o Internacional, né? E os outros são garotos da base, né? Tem um garoto até promissor lá, o Felipe Gabriel, mas é um garoto muito novo. Então, caso realmente venha uma boa proposta, o Vasco libere o Léo Jardim, vai precisar ir ao mercado para trazer aí um goleiro para ser titular, né? Em relação à nossa capa de hoje, né, o Pedrinho deu uma entrevista lá para o canal do Fábio Azevedo, né, o Fanático Vascaíno, onde ele fala bastante coisa, mas eu separei aqui, todo mundo provavelmente já viu essa entrevista, eu não vou ficar passando entrevista aqui
do Pedrinho, mas eu destaquei, né, alguns pontos que eu acho importante falar dessa entrevista. O primeiro, coloquei na tela aí, foi que Coutinho e Payet vão cumprir o contrato. Ambos têm contrato até o meio do ano que vem. Payet até maio, Coutinho até junho. Né? Então, o Pedrinho disse que ambos vão cumprir o contrato. Havia, né, aí uma expectativa de tentar, saiu até na internet aí, né, que o Marcelo Santana estava negociando uma rescisão amigável com o Maicon e com o Payet. Segundo o Pedrinho falou, Payet vai cumprir o contrato até maio. E o Coutinho, ele disse que vai tentar uma renovação do empréstimo após o fim, que é em junho. Né? Falou também da importância do Verratti, né? Elogiou bastante o atacante. Né? Saiu uma notícia aí que o Verratti estava sendo oferecido para outros times, inclusive o Fluminense, né? O que já foi desmentido pelo staff do jogador, dizendo que tem alguém se passando aí, né, por empresário do jogador e oferecendo ele para jogar em outros clubes. Né? O Pedrinho elogiou bastante o Verratti, não só dentro de campo, como fora de campo, a importância dele, a liderança dele, né? E disse que faria qualquer sacrifício para melhorar as condições do Verratti, desde que não ultrapassasse as possibilidades do Vasco. Né? Um outro ponto importante que ele fala é que há 5 interessados na compra do Vasco. Né? Reafirma o compromisso e a vontade que tem de revender o Vasco. Né? Falou que há 3 empresas, né, 3 interessados que já assinaram o NDA e 2 que ainda não. Né? Mas que, principalmente, gente, não foi feita nenhuma proposta até agora. Desmentiu a notícia que deram aí, né, esses canais caça-likes aí, que o Grego já tinha comprado os 31% da ICAP. Né? Desmentiu que ele tem alguma preferência, né, pelo italiano, pelo grego, pelo americano, pelos árabes. Desmentiu que tenha recebido qualquer proposta. Ele falou que não recebeu nenhuma proposta. Tá? Enfim, é isso. Agora, um ponto que eu não coloquei aqui que me chamou a atenção foi o seguinte. Fábio Azevedo pergunta para ele em determinado momento da entrevista se a Crefisa poderia, de alguma forma, fazer parte do Vasco. A resposta que o Pedrinho disse foi: no momento não, mas eu não quero falar sobre isso. Por que será que ele não quer falar sobre isso? Se não tivesse nada, falava, né? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, vire membro do Corujão Vascaíno e se inscreva no canal. Gente, brigadão aí e até a próxima.